pouquíssimas, mas pouquíssimas sabem o porquê deve ser feito. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maioria das aulas tradicionais, elas trabalham nessa esfera do que e do como. Ou seja, você sabe o que precisa ser ensinado. Olha, eu preciso ensinar para o meu aluno interações intermoleculares, cálculo estequiométrico, modelo atômico. Eu sei o que precisa ensinar, certo? E eu sei como que isso é feito. Eu sei como resolver um exercício de estequiometria. Eu sei como resolver um exercício de interação intermolecular. Agora, por que eu estou ensinando isso? Pouquíssimas pessoas sabem. E é o porquê que vai motivar o nosso aluno. Como eu comecei essa aula? Por que a gente precisa estudar metodologia ativa? Por que eu preciso estudar metodologia ativa? Eu preciso estudar metodologia ativa. O nosso base curricular comum já fala isso e nós temos uma explicação do ponto de vista neurológico, cerebral, que realmente mostra que o aprendizado ocorre de modo ativo. Então, a metodologia ativa é uma forma realmente de você atingir o aprendizado. Ou seja, eu comecei a falar dessa palestra, eu não disse para vocês o que é metodologia ativa e como que a gente trabalha com metodologia ativa. Eu não falei disso. Mas eu falei por que a gente precisa. É o porquê que vai chamar a atenção das pessoas. A gente só aprende alguma coisa quando a gente sabe por que isso é importante. Isso é um aprendizado significativo. A nossa aula, ela tem que ir de trás para frente. A gente tem que começar a mostrar para o aluno por que é importante ele saber esse conteúdo. E aí depois a gente chega no como e no aqui. O porquê é o que dá significado ao aprendizado. Então, a química, ela precisa estar contextualizada. Esse porquê é o que mostra significado. Pessoal, a química está em tudo. A química é a ciência que estuda a matéria. Tudo que está ao nosso redor é feito de matéria e energia. Se você sabe química, você tem ferramentas para entender o mundo ao seu redor. Eu não vou dizer que quem sabe química sabe tudo. Tá? Mas o químico é sim um profissional privilegiado pelo fato dele estudar a matéria. E quando a gente estuda a matéria, a gente tem embasamento para entender diversas coisas. Tá? O que eu quiser, eu não vou dizer que eu sei, mas eu tenho embasamento, eu tenho ferramenta para entender vários fenômenos. E é isso que você precisa trazer para o seu aluno. Você tem que contextualizar a química dentro da realidade dele. E a realidade dele é diferente da sua. O aluno que está no Rio Grande do Sul tem um mundo diferente do aluno que está no Rio Grande do Norte. Tem um mundo diferente, às vezes, de um aluno que está numa metrópole como São Paulo. O aluno que está numa zona rural, ele tem um mundo, ele tem problemas diferentes. O aluno que está numa metrópole como São Paulo tem outros problemas. E eu ainda estou para dizer que dependendo da região, né, eu falo disso porque eu sou de São Paulo, dependendo da região que você vive na cidade de São Paulo, você tem mundos muito diferentes, existem problemas diferentes. E a química, ela tem que ser utilizada como uma ciência que vai ajudar o aluno a resolver problemas. Isso está lá no BNCC. Não é coisa da minha cabeça, isso está escrito lá. Então você pode, a química ela vai ajudar o aluno a resolver problemas. Ou seja, eu tenho que trazer significado. E trazer significado é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que me inserir, não é no meu mundo, é no mundo de quem eu estou ensinando. Tá? Eu tenho que trazer a química, eu tenho que trazer exemplos, eu tenho que trazer problemas que façam parte do mundo daquele aluno. Então a minha aula, ela precisa começar pelo porquê. Por que aquele aluno precisa entender interações intermoleculares? Qual é a função disso? O que interações intermoleculares vai mudar a vida dele? E aí você vai trazer exemplos do mundo desse aluno para contextualizar isso, tá? Eu gosto muito de mencionar um trabalho da professora Débora em São Paulo, que se eu não me engano ela está entre as 10 melhores professoras do mundo, que ela faz um trabalho com alunos de uma comunidade na cidade de São Paulo, e não foi fácil fazer um trabalho contextualizado. Ela aplica metodologias ativas, ela tem um trabalho de robótica, e esse trabalho ele é feito a partir de sucata. E essa sucata fazia parte do lixo
que estava presente nas ruas ali da comunidade que esses alunos viviam. Então esse lixo era um problema, chovia, tinha alagamento, entupia bueiro, ou seja, fazia parte do mundo deles. Então tratar esse lixo é resolver um problema e converter isso em outras coisas, tá? Isso passa a ter significado. A gente precisa começar a nossa aula com o porquê. Esse é o ponto-chave. Quando você começa pelo porquê, você traz inspiração para o seu aluno. E o que é inspiração? É inspirar o aluno a ter ação. E o aluno precisa ter ação para que o aprendizado aconteça. Isso é metodologia ativa. Então, o primeiro ponto, a metodologia ativa, ela está relacionada com o aprendizado significativo. O aluno precisa saber por que ele está aprendendo aquilo. Precisa ter significado. E esse significado é dentro da realidade dele. Por isso, você precisa conhecer muito bem a realidade do seu aluno, o problema que esses alunos apresentam dentro da sociedade, da comunidade que eles vivem, do mundo que faz parte da realidade deles, tá? Eu gosto de colocar esse slide aqui para falar um pouquinho da química, né? A química, ela é uma ciência que ela está fundamentada em 3 níveis. A gente tem o nível macroscópico, que é aquilo que nós estamos vendo, né? Então, eu tenho um copo de água, esse é o meu mundo macro. O que é o mundo microscópico? O mundo microscópico são os modelos que nós criamos, né? Então, eu tenho estruturas moleculares, eu tenho um mundo imaginário aqui que eu não vejo, mas eu crio um modelo para tentar explicar o macro. E para que eu consiga criar esse modelo, tem uma linguagem característica. Então, eu tenho símbolos característicos, eu tenho uma maneira de representar equações, eu tenho uma nomenclatura, né? Os compostos de química orgânica é um exemplo de nomenclatura. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Para que a pessoa tenha domínio da química, ela precisa conseguir transitar entre esses 3 níveis. Ou seja, ela tem o domínio do macro, ela observa o macro, né? Então, para que a gente tenha conhecimento do mundo macroscópico, a gente precisa treinar a nossa capacidade de observação, tá? Então, eu preciso do macro chegar no micro, ou seja, eu propor um modelo que eu explique o macroscópico, né, por meio de partículas, de moléculas, de equações, e eu vou utilizar uma linguagem característica. Então, a pessoa que realmente domina o conhecimento químico, ela transita muito bem por esses 3 níveis. E eu falo para vocês que o simbólico é extremamente importante. Saber nomenclatura, saber representar fórmulas químicas, isso é um processo de alfabetização científica. Existe uma linguagem que eu preciso dominar para entender ciência, tá? Então, apesar de ser algo não tão motivador, mas tudo isso está relacionado. Eu preciso conseguir transitar entre esses 3 níveis. E eu gosto de falar do método científico porque o método científico é pura metodologia ativa, tá? E o método científico é como que a ciência é feita. Pessoal, vamos pensar, né? Como que as descobertas científicas, como que tudo isso chegou até nós? Isso chegou até nós partindo do quê? De um problema. Então, no passado, as pessoas tinham lá, ou melhor, até hoje isso acontece, mas só para que a gente entenda como que a ciência é feita. Eu tenho um problema e aí eu vou estudar esse problema. Então, a partir disso, eu vou criar experimentos, ok? Vou criar experimentos, esses experimentos vão me gerar dados, eu vou analisar esses dados e aí eu vou propor uma lei, né? Ou seja, eu vou propor uma explicação para o que está acontecendo. E aí eu formulo uma hipótese, eu testo, né? Eu propus uma explicação, agora eu preciso validar. Então eu vou fazer alguns testes para ver se aquilo que eu propus realmente é verdade, tá? Por exemplo, né? A lei da conservação das massas de Lavoisier, né? Ou seja, ele fez uma observação, né? Fez experimentos, né? Ele observa a massa de uma reação, ela se conserva, né? Por quê? Porque uma reação, ela é o quê? O rearranjo dos átomos. Então, nada se cria, né? Tudo, na realidade, é uma combinação das coisas. Então, o que ele faz? A partir do momento que eu observo isso, eu vou testar em outras situações, vou validar, para ver se isso realmente se aplica, tá? E uma vez que eu conseguir validar, eu vou criar um modelo. E para criar esse modelo, né, toda essa explicação aqui, ela está no nível microscópico.
E eu preciso ter domínio da linguagem científica, né, de símbolos e formas para criar esse modelo. Então, aonde eu quero chegar, pessoal? Tudo parte de um problema. Veja, o que é metodologia ativa? O que a gente precisa lá no BNCC? O aluno precisa saber trabalhar com situações e problemas. Tudo parte de um problema. A ciência foi construída a partir de problema. Eu tenho um problema, eu vou criar experimentos, aí eu vou entrar na ativa para criar esses experimentos. E a partir desses experimentos, eu formulo um modelo. Eu chego no microscópio. E para isso eu preciso dominar a linguagem simbólica. Aonde eu estou querendo chegar? A aula tradicional é o contrário. A gente começa a ensinar o aluno, primeira aula de química, modelos atômicos, certo? O átomo tem próton, tem elétron, tem nêutron, tem um núcleo, assim, assim, assado. Eu estou começando a fazer o meu aluno aprender do nível microscópico. Mas no dia a dia, a gente resolve problemas partindo do macro, chegando no micro. Aí vem o trabalho com projetos. Quando esse aluno for para o mercado de trabalho, mesmo que ele não seja químico, né? Mesmo que ele não seja um químico, que ele tenha uma outra profissão, mas todo mundo resolve a partir de problemas. O mercado de trabalho nos faz começar a pensar a partir de um problema e todo o conhecimento que eu tenho são ferramentas que vão me ajudar a resolver o problema. Então, desde a escola, a gente já trabalha um pensamento invertido. A gente começa a ensinar os conceitos que estão no nível microscópico e aí a gente não consegue mostrar para o aluno onde isso vai ser aplicado no macroscópico. E aí a questão é, a gente precisa inverter isso. Por que inverter? Porque é assim que o conhecimento é construído. A gente constrói o conhecimento a partir de resolução de problemas, a partir de situação e problema. Então eu preciso do macro, aí sim eu vou utilizando as ferramentas dentro do nível micro, eu vou apresentando para o meu aluno esses conceitos, e isso vai ajudar ele a resolver esse problema. Então, tudo parte da resolução de um problema. E no dia a dia, quando esse aluno chegar ao mercado de trabalho, é o método científico que ele vai aplicar. É resolução de problemas, tá? É partir de algo do macro para o micro, tá? E uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem medo de errar? A gente sempre aprendeu que o fracasso, que errar é ruim. E não é, pessoal. Errar é ótimo, não tenha medo de errar. É lógico que erre de modo, né, consciente. A gente não vai criar um erro que pode comprometer a segurança. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você observar aqui o método científico, o que acontece? Eu tenho um problema, eu vou fazer testes. Tá? Pode ser que esse teste não deu certo. Tudo bem, isso não é fracasso, né? Ou melhor, eu costumo chamar isso de aprendizagem, né? O fracasso, ele tem que ser, a gente tem que ver o fracasso como algo bonito. Quem fracassa está dentro de um processo que vai levar à aprendizagem e criatividade. O método científico, a gente erra. Quem já fez uma pesquisa, um mestrado, um doutorado, sabe do que eu estou falando. Quantos testes eu já fiz que não deram certo? E se alguém tivesse publicado isso, isso é conteúdo, isso é conhecimento. Eu não teria tentado. Eu já teria feito um outro caminho, tá? Então, fracassar, não existe fracasso. O que existe é aprendizado. Se você fez e não deu o esperado, você aprendeu uma coisa nova. E aí você já sabe que esse não é o caminho que vai te levar onde você quer chegar, mas é um caminho que pode levar a outro lugar. Quantas coisas dentro da ciência não foram descobertas com erros? Eu queria chegar numa coisa, cheguei em outra e foi um conhecimento que gerou benefício. Então, pessoal, não tenham medo de fracassar. Todo mundo que está na ativa, todo mundo que põe as coisas em práticas erra muito. Isso é excelente, faz parte do processo, tá? O erro, a gente precisa mudar essa palavrinha. Não é erro, é aprendizado, né? O que você aprendeu com esse erro? Ok? Sempre pensa dessa forma. Erros, né? É tentativa e erro. A gente precisa errar para aprender. Faz parte do processo, tá? Bom, falamos de tudo isso, mas o que é a metodologia ativa propriamente dito, tá? O próprio nome já fala, eu preciso desenvolver o meu aluno de forma ativa, tá? E dentro das metodologias ativas, nós destacamos aqui alguns itens, que é o que nós chamamos de sala de aula invertida, aprendizagem por meio de projetos, ser capaz de aprender para a vida toda, empreendedorismo,
inteligência emocional, criatividade ao invés de repetição e gamification, né? Aqui eu ressaltei esses 3 pontos aqui. A gente vai falar com mais detalhes, mas assim, hoje, ser inteligente não é só aquela pessoa que tem um raciocínio lógico muito bom, que resolve cálculos extraordinários, mas que é extremamente teórico. A gente tem vários conceitos de inteligência. E as emoções, tá? Ela está totalmente relacionada ao nosso desempenho, ao nosso sucesso. As pessoas que sabem, né, o que as emoções significam, as pessoas que sabem lidar com as emoções, elas estão muito mais à frente, tá? Então, trabalhar a inteligência emocional, só de falar de inteligência emocional, pessoal, daria uma outra aula, e eu juro pra vocês, uma outra aula de química. Não é nem só, né, o pessoal fala de emoção, ah, não, isso é psicologia. Não, tem muita química. É psicologia também, mas tem muita química por trás das emoções. As nossas emoções é uma combinação de substâncias químicas, tá? Então, a inteligência emocional, ela tá até relacionada com trabalho em grupo, com empreendedorismo, que a gente já vai falar o que é, né? Empreender é você resolver problema, e resolver problema é pensar no outro, é pensar nas dificuldades do outro. Então, essa questão da empatia, né? Pessoas que sabem lidar com as emoções, são as pessoas que vão chegar a situações de maior sucesso, tá? Não é só conhecimento técnico, a gente também precisa saber lidar com as emoções, tá? Criatividade ao invés de repetição. Então, a gente precisa desenvolver no nosso aluno a criatividade, criar coisas, resolver problemas. Criatividade está relacionado com a capacidade de resolver problemas e não focar na repetição. Não é dar um exercício e dar um outro parecido e ele reproduz. A gente não quer pessoas que reproduzem. A metodologia ativa, ela foca na criatividade. E outra coisa que eu chamo a atenção também é a gamification, ou seja, você trabalhar com competições, jogos e desafios. O ser humano é movido, né? É lógico que depende do perfil de cada um, mas na grande maioria das vezes as pessoas gostam de desafios. Quando a gente resolve um desafio, vamos dizer, o nosso corpo produz dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação. Então, você trabalhar com sistemas de pontuação, né, com jogos, com alguma coisa que vai desafiar o aluno, tá? Isso é interessante. Isso gera inspiração e vai fazer com que o aluno entre em ação, tá? Tem uma explicação neurocientífica aqui também, tá bom? O que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida é o que muitos sistemas EADs utilizam, né? Então, o estudante, ele, antes da aula, né, a gente chama isso às vezes de pré-aula, ele vai ter um conteúdo para ele assistir, para ele estudar, né, para ele ter acesso antes da aula, né? Então ele já vai vir para a aula tendo assistido alguma coisa, tendo acesso ao conteúdo. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um texto, mas algum conteúdo que ele vai acessar antes de ir para a sala de aula. E durante a sala de aula, a ideia é que esse conteúdo que ele já teve um primeiro contato, ele seja praticado, né? Então, o professor ele vai entrar aqui, né, no sentido de estimulá-los, de trazer situações, problemas, de trazer exemplos, situações reais, na qual ele vai conseguir aplicar os conceitos que ele já leu, que ele assistiu um vídeo antes, tá? E aí depois, o que ele tem que fazer em casa, vamos dizer, revisar o conteúdo, né, para fixar esse aprendizado. Então aqui ele vai praticar sozinho, né? Então veja que interessante. Existe uma grande contribuição dele sozinho, que é o antes e o depois, né? O professor tá aqui, ó. Ele tá no objetivo que eu vou trazer situação problema, vou trazer coisas reais que vai fazer com que eu estimule o meu aluno e faça com que ele pratique, tá? A gente tem também a aprendizagem por meio de projetos, né? E os projetos são super interessantes e eles precisam ser motivadores, porque o projeto tem que estar inserido na realidade do seu aluno, tá? Então, um projeto que deu certo na escola X, pode ser que não dê certo na escola Y, tá? Na minha época de aluna, eu estava no ensino fundamental, na minha escola,
nós tínhamos um projeto de uma rádio, tá? E essa rádio, ela funcionava no intervalo. E totalmente construção dos alunos. Então, tinha música, tinha informações, os alunos preparavam conteúdo lá e falavam de assuntos que eram interessantes, tinha os aniversariantes do dia, enfim, era uma coisa bem dinâmica, funcionava no intervalo da escola e tinha muita coisa que a gente aprendeu, né? Porque para colocar essa rádio em ação, teve que entender muito de física, tem vários conceitos científicos que entraram ali. E sem contar como que você vai gerar conteúdo, né, para que a rádio aconteça. Então aí entra até a linguagem, a comunicação, o português, enfim, várias disciplinas, né? Os projetos, na realidade, eles são construídos por um meio, né, que ele é multidisciplinar. Então eu preciso de várias disciplinas para estar resolvendo um projeto. E esse projeto, ele precisa estar inserido no meio dos alunos. E muitas vezes ele parte de uma situação problema, de um problema que para aquela comunidade, para aquele meio do aluno, ele é importante. E um ponto que eu gosto de falar é isso aqui, ó. As pessoas aprendem diferente. Então, quando a gente faz um projeto, a gente está trabalhando em grupo, as pessoas elas têm que ter funções diferentes. Por quê? Existe uma coisa que é chamada de perfil comportamental. A gente tem 4 perfis comportamentais. Se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo meu no YouTube que fala sobre isso. Eu vou falar aqui bem brevemente, tá? Nós temos 4 perfis comportamentais e nós somos um pouquinho de cada um deles. Aqueles que a gente tem uma porçãozinha maior é aquele que vai se sobressair no nosso perfil. O perfil comunicador, tá? É aquela pessoa que tem o dom da palavra, que se comunica muito bem, que gosta de falar, que influencia os outros por meio da fala, tá? É lógico que existe, né? Cada um desses perfis existem alguns pontos de melhoria, né? Normalmente os comunicadores têm problema com falta de foco, porque eles são muito focados na conexão com as pessoas. Então, quando eles vão fazer tarefas, eles se dispersam facilmente. É alguém que fala com ele, é uma mensagem que chega, a conexão com as pessoas para ele é mais importante, tá? Então, assim, são pessoas que tendem a procrastinar. Então, se você observa um aluno que tem esse perfil, tem que ficar de olho, porque é aquela pessoa que pode se dispersar facilmente. Mas ele se comunica muito bem. Então, se você vai trabalhar com um projeto, um aluno desse tipo tem que valorizar essa característica dele, que é a comunicação. Ele se comunica muito bem. Então, isso que é interessante. Os projetos, eles precisam valorizar o perfil de cada um, né? E eu gosto de falar assim, porque existe uma explicação neurocientífica. Por que os comunicadores também, eles procrastinam muito, né? Porque eles têm a mania, vamos dizer, de falarem demais, e às vezes ele tem um projeto, ele tem alguma coisa para fazer e ele compartilha com todo mundo. E cada vez que ele compartilha, as pessoas falam: nossa, que legal, que bacana, a pessoa comemora com ele. E quando a gente comemora, a gente produz dopamina. E isso significa o quê? Comemorar algo é como se o nosso cérebro entendesse como uma conquista. Gera dopamina, dopamina é um neurotransmissor da motivação e, consequentemente, você começa a ter motivação, mas para fazer outros projetos, tá? É como se aquele tivesse encerrado. A comemoração, eu terminei algo quando eu comemoro. Então, eu paro de fazer aquele projeto, começo outro, né? Então, esse é um ponto de atenção. Uma pessoa que tem um perfil comunicador, né? Ela procrastina, ela vai saltando de atividades, mas precisa valorizar a comunicação, né? Então, se eu tenho um projeto, eu preciso observar o perfil desses meus alunos e direcionar esses alunos para isso. Então, eu tenho que valorizar a comunicação se eu tenho um aluno comunicador. A gente tem outros alunos, né, outras pessoas com perfil executor. O que é o executor? É aquela pessoa que não para, ligada no 220, ela tá o tempo todo fazendo as coisas, ela faz muito rápido, não faz com capricho, né, mas ela faz muito rápido as coisas, ela é muito ativa, e são pessoas